Friburgo, Correto. né? E aí ele começa a construir esse ideal de uma cidade localizada nos trópicos, porém com características suíças, diferente das outras cidades localizadas aqui nos trópicos, mas com forte contribuição de portugueses e africanos. Ele vai tentar mostrar que Friburgo é diferente, que essas contribuições são apagadas pela presença suíça. Daí a construção do ideal de Suíça brasileira. Ok. Tá? O Galdino do Valle também, um médico, político importante da cidade, ele vai reforçar esse ideal. Ele tem um livro chamado Lendas e Legendas de Friburgo, que tem uma capa que eu acho assim paradigmática no que tange a questão da Suíça brasileira. A capa é uma capa bonita, é um desenho na capa desse livro, que estão assim, as montanhas, algumas montanhas de Friburgo, você percebe que são montanhas de Friburgo. Um céu azul com sol tropical, claro, né, algumas nuvens, e só que essas montanhas são pintadas em verde e são salpicadas de branco, dando a impressão de quem olha à primeira vista de serem neves que caíram ali sobre essa montanha. Fazendo algum tipo de alusão, inclusive, aos Alpes, alguma coisa desse tipo. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Bom, essa visão da Suíça brasileira foi apropriada por outros intelectuais, políticos, um pouco... Talvez a figura mais candente desse grupo que se apropria desse ideal da Suíça brasileira seja o recém-falecido também, Rafael Jacu, correto, um engenheiro da cidade, que trabalhou muito em seus livros, etc., esse ideal de Suíça brasileira. Mas nos anos 30, Ricardo, eu vou correr um pouco, com a ascensão do nazismo, com a ascensão daquele grupo do Dante La Ginestra na vida política local, e com o crescimento também do papel da antiga chamada Sociedade Alemã de Educação e Culto, que veio mais tarde a se tornar a Sociedade Esportiva Friburguense, a SEF. Correto. Houve ali tentativas, pelo menos no plano de discursos, de tentar mudar um pouco a questão. Friburgo não seria a Suíça brasileira, seria uma Alemanha brasileira. Ok. Reforçar não a chegada do Suíça em 1820, sim a chegada dos alemães em 24. Você percebe em alguns discursos, alguns festejos da época. Inclusive há uma segunda leva de alemães que chegam na cidade exatamente no início do século XX. 1911. O ARP, o grupo capitaneado pelo ARP, né? Que são responsáveis pelo processo de industrialização. Talvez essa força econômica e política, naturalmente, tenha também engendrado essa nova imagem para o município. Sem dúvida. Se eu não me engano, um dos artífices desse discurso é o próprio Richard Inz, da ARP. Né? Muito bem, com a derrota alemã, nazista, em 45, etc., há um retorno do ideal da Suíça brasileira. É como se a imagem alemã ficasse desgastada e fosse oportuno recuperar a boa imagem, digamos assim, suíça. Sem dúvida, sem dúvida. Professor, uma questão que me causa também um pouco de desconforto é quando, por exemplo, nós vemos as bandeiras das colônias que participaram do processo de formação do nosso município. E há entre as bandeiras, bandeira do Líbano, bandeira do Japão, bandeira da Suíça, da Alemanha, de Portugal, que naturalmente tem o seu lugar. Mas há uma bandeira que sempre me chamou muita atenção, que é a tal da bandeira da colônia pan-africana. É como se por trás dessa nomenclatura muito genérica, muito diluída, nós escondêssemos as nossas raízes negras, as nossas raízes africanas. Qual é a leitura que o senhor faz disso? Eu concordo com a sua... Quer dizer, e quando a gente começou a estudar a história de Friburgo, havia toda uma produção intelectual na cidade no sentido de tentar apagar mesmo a presença negra aqui. Né? Esconder. Então, há pessoas que diziam assim, não vou citar nome, mas diziam assim, Friburgo não teve, olha só os argumentos, não teve escravidão porque aqui era muito frio, como se o escravo escolhesse a região, entendeu?
Outros diziam, ah não, a presença luterana em Friburgo impedia a presença de escravos aqui. Ora, a gente vê os Estados Unidos, por exemplo, que houve uma forte presença, né, a colonização feita protestante, e, no entanto, não apagou a escravidão. Deixou de haver escravidão. Então, argumentos pífios. Hoje, até essa semana, eu encontrei com um amigo meu, um professor, o professor de História também, Jorge Miguel Maia. Ele acabou de lançar um livro sobre uma revolta de escravos, ocorrida, se eu não me engano, em 1872, na fazenda da Ponte de Tábuas, em Friburgo. Okay. Uma revolta de escravos como qualquer outra. E é interessante que é o seguinte, ele diz que o livro está vendendo a beça, porque acho que está estimulando a curiosidade das pessoas, né, formadas com aquele ideal de que Friburgo não teve escravidão, e como agora um historiador descobre uma revolta de escravos aqui. Há uma terceira leva de pensadores, sim, que aí sim tem inícios com Martin Nicolas, que é lá por final dos anos 60, início dos anos 70, é um historiador suíço, e ele estuda, o livro dele chama A Gênese de Nova Friburgo, quer dizer, a formação, ele faz com detalhe, um detalhamento muito grande, como é que foi a obtenção dos colonos na Suíça, como é que eles são trazidos, etc., as péssimas condições da navegação, etc. Muito bem, mas nos anos 80, aparece concentro na Faculdade de Santa Doroteia, mas com ramificações pela Universidade Federal Fluminense, grupos de pensadores, historiadores, que começam a reestudar a história de Friburgo. Correto. Eu faço parte desse grupo, mas o professor Jorge Miguel Maia, o professor Ricardo Costa, a Elizabeth Vieira Alves, o Zé Carlos Pedro, Edson Lisboa. Hoje, agora recentemente, teve um jovem historiador, que deve ter sido seu aluno também, Vitor Emerick. Foi meu aluno. Então, há uma revisão dos estudos históricos em relação à Nova Friburgo. Com vários temas. Por exemplo, o Vitor estuda o futebol em Nova Friburgo, a Beth estuda a presença médica na política em Friburgo. Enfim, cada um utilizando um tema de sua própria escolha, mas trabalhando a história de Friburgo. Fazendo novas aproximações. Novas abordagens, novos temas, novas abordagens. E tentando mostrar que a história de Friburgo não pode ficar restrita a 1820. Correto. A história é uma ciência em construção. E por isso ela tem uma dinâmica de causa, efeito, etc. O objetivo na nossa conversa hoje, professor, é exatamente tentar mostrar que história não é simplesmente olhar para o passado, olhar para um momento isolado no tempo e no espaço. Olhar para a história é fazer um exercício de construção do nosso próprio conhecimento, de construção das nossas próprias consciências, consciência crítica, consciência cidadã e coisas desse tipo. Eu quero agradecer ao senhor pela sua presença, pela sua generosidade em participar do nosso programa. O nosso tempo é muito curto, mas quem sabe nós teremos uma outra oportunidade de conversar um pouco mais sobre isso. Para mim será um enorme prazer estar voltando a discutir, a pensar essa história de Nova Friburgo. Muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui. O programa Os Tempos Mudaram de hoje quis refletir sobre o processo de construção da nossa identidade como friburguenses. Mais do que desconsiderar a presença da colônia suíça no início do século XIX, nosso objetivo é mostrar a riqueza, a pluralidade, a beleza das muitas contribuições, muitas culturas, muitos países de origem que forjaram aquilo que somos nós, friburguenses, fluminenses e brasileiros. Nosso programa se encerra por aqui e nos encontramos na próxima semana. Até lá!
Uma escola tem que ser forte. Forte em alegria. Forte em seriedade. Forte em conteúdo. Forte em princípios. Mas, acima de tudo, forte em valores. Educandário Miosotis. Do berçário ao pré-vestibular. Porque os tempos mudaram.